Olá pessoal, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais uma crônica dominical aqui pelo canal Cláudio Chaves. Hoje, domingo, dia 1º de dezembro de 2024, eu sou o Cláudio Chaves, um homem negro de 53 anos, 1,69 m de altura, 68 quilos. Tenho cabelos crespos, curtos, bem curtinhos, pretos e brancos, né, com uma calvície na frente, sobrancelhas cheias, os olhos um pouco redondinhos, o rosto arredondado, nariz e lábios carnudos. Estou com uma barba por fazer e estou usando uma camisa polo vermelha com as bordas do colarinho azul marinho e também das mangas, as bordas das mangas azul marinho, né? Botões brancos. Estou sentado e ao fundo aparece uma janela de vidro que reflete a copa das árvores aqui da frente de casa e também uma parede, eu creio que bege, né? Essa cor. Falo de Laranjal do Jari, sul do estado do Amapá, a cidade que não tem biblioteca pública. E na crônica de hoje eu gostaria de comentar, né, um pouco sobre a deplorável situação ocorrida há algumas semanas com a professora Sueli Santana na cidade de Camaçari, na Bahia. Ela que é professora, mulher negra, candomblessista, servidora da rede municipal de educação daquele município. Primeiramente, a minha total solidariedade, o meu apoio, né, à professora Sueli e, evidentemente, todo o repúdio a mais essa ação de violência, né, contra uma mulher afro-brasileira, né, uma mulher negra, e um ato, né, de profunda intolerância religiosa, né, um reflexo do colonialismo, né, da colonização, da colonialidade, né? E alguns dias, né, na verdade ainda está, né, sendo votado, né, no STF, né, uma ação a respeito da constitucionalidade ou não da presença de símbolos religiosos em espaços públicos. Mas já está decidido porque o STF já tem maioria, os votos que já foram feitos, né, os juízes que já votaram, né, já tem maioria para considerar como algo constitucional, né, os símbolos religiosos em locais públicos, assim como é constitucional, né, e é obrigatório, inclusive, a oferta de ensino religioso nas escolas públicas, inclusive, de acordo com o STF, também sendo constitucional o ensino confessional, ou seja, os sistemas estadual, municipal, de ensino, que normalmente trabalham com ensino fundamental, né, tem autonomia para escolher a confissão religiosa, né, que venha a ser ofertada, né, como conteúdo de ensino religioso nas escolas públicas. Assim também como tem a famosa Concordata Brasil-Vaticano de 2008, 2009, por aí, né, que garante, né, mesmo sobrepujando a Constituição Federal, né, e a LDB, né, garante a obrigatoriedade do ensino católico, né, da religião católica, a oferta, né, do ensino da religião católica no currículo escolar da escola pública. Isso está lá no artigo 11, salvo engano, dessa concordata, né, que tem força de lei, evidentemente, né, foi assinada, né, pelo presidente Lula, né, no seu segundo mandato, referendado pelo Congresso Nacional.
E aí eu fico pensando, né, fico aqui imaginando o que passa pela cabeça principalmente dos ministros do STF quando tomam essas decisões. E pelo menos dois ministros, o ministro Flávio Dino e o Cristiano Zanin, né, salvo engano, esses dois, justificaram seu voto dizendo que essa questão dos símbolos religiosos nos espaços públicos fazem parte da cultura brasileira. Né? E aí eu faço duas observações a esse respeito. Né? Primeiro, que tem muita coisa, né, que infelizmente faz parte da cultura brasileira. A violência é uma delas, né? Violência contra as mulheres, né? O patriarcalismo, né? A corrupção política, né? Mas isso não é justificativa para tornar essas coisas constitucionais, né? A segunda observação é que é muito cômodo, né, dizer que os símbolos religiosos, que evidentemente quando eles falam de símbolos religiosos, eles estão falando dos símbolos religiosos cristãos, porque foi isso que motivou a ação, né? Justamente por conta dessa hegemonia, né, da religião cristã sobre as demais, né? Toda essa preferência, todo esse favoritismo que a religião cristã tem, né, no Brasil. E então eu faço essa observação, que como não se tornar uma cultura, né, da forma como o cristianismo foi implantado no Brasil, né, a partir da espada, do canhão, né, do genocídio, do extermínio, né, daqueles que discordavam. Né? Para se ter uma ideia, né, nós temos no Brasil pelo menos mais de 5.000 feriados religiosos, todos de caráter cristão, né? A maioria, evidentemente, católico, alguns, vamos dizer assim, de caráter ecumênico, é o caso do Natal, a Páscoa, né? Mas nós não temos nenhum feriado, né? Embora nós tenhamos aí, por tradição, falar das 3 etnias, né? O branco, o negro e o indígena, nós não temos, né, nenhum feriado de caráter religioso contemplando as religiões dessas outras etnias. Por que eu falo de mais de 5.000? Porque, além de nós termos feriados nacionais como Corpus Christi, Finados, Natal, temos o Dia da Padroeira do Brasil. Vários estados no Brasil têm um Dia do Padroeiro, alguns estados, além de cada município, são mais de 5.000 municípios, terem, né, o feriado do Dia do Padroeiro, que normalmente, né, é um santo, né, uma santa católica. Né? Então, como é que não se torna parte da cultura, né, uma religião imposta dessa forma por séculos, né, pelo Estado, pela lei, né, quando não é imposta pela força como já foi e continua sendo em alguns momentos. Né? Por exemplo, as famílias que reclamavam da professora, que de certa forma a intimidaram e até apoiaram, né, os seus filhos, né, até chegar a esse ponto de apedrejarem a professora, são pessoas religiosas. Né? E aí algumas pessoas podem falar: Cláudio, mas nós estamos falando de cristãos. Pois é, mas as pessoas que colonizaram o Brasil, né, os colonizadores, aqueles que exterminaram os indígenas, né, aqueles que traficaram negros da África, aqueles que colocaram os negros no tronco, né, não eram ateus, não eram muçulmanos, não eram hindus, não eram todos cristãos, né? Os senhores de engenho, né? Os donos de escravizados, todos, né? Cristãos. Então,
por que que eu digo que é preciso, né, que a descolonização, né, precisa ir além do território, não basta descolonizar o território. Porque isso mostra que nós, culturalmente, ainda, né, somos uma colônia, ainda há uma colonização do pensamento, uma colonização da mente em que o pensamento de muita gente no Brasil é esse, né? Existe, mesmo se tratando de algo transcendental, de algo metafísico, subjetivo, em que não há um consenso, que não se pode dizer que existe essa ou aquela divindade, essa é do bem, aquela é do mal, é tudo uma questão de aceitação de cada pessoa, de cada grupo, né? Existem pessoas que entendem que não, que existe uma religião superior às demais, a religião correta, como a professora mostra no caso dela, em que a religião dela, por ser candomblessista, é do diabo, é do Satanás, e não pode ser tolerada, né? Como ficou bem evidente, e isso acontece todos os dias no Brasil, né? Essas pessoas não percebem ou não querem admitir que, por exemplo, né, ainda que se compreenda para o cristianismo, exista a figura do Satanás, do mal e etc e tal, né? Como se trata de algo metafísico, né? As pessoas têm o direito, muitas pessoas, né? Aquelas que querem, que entendem que assim deva proceder, de adorar, né, qualquer entidade que ela conceba, que ela consiga conceber como uma entidade sobrenatural, como uma divindade. Inclusive, né, a figura, né, que para a cultura religiosa cristã é Satanás. Sim, né? Eu não entendo que uma crença, simplesmente por ser diferente da minha, é uma crença satânica e tal, né? Mas eu entendo que aquelas pessoas que compreendem que existe a figura do Satanás e que ele é um ser, né, de luz, um ser que deva ser adorado assim como Deus, né, e tem aquelas pessoas, né, que adoram, tendo que elas têm esse direito, né? E aí eu fico imaginando como seria a reação dessas pessoas, né, ou como vinha a ser, porque isso pode acontecer, né, de você ter, por exemplo, um aluno, uma aluna, alguns alunos que de repente sejam satanistas, assumidos, né, e eles quererem, né, assistir, né, às aulas, né, já que não há uma criminalização do satanismo no Brasil. Então você percebe como a coisa ela é complexa, tá? E esse pensamento de que existe uma religião que é superior às demais e que ela deve prevalecer, ele é o mesmo pensamento do colonizador. Coincidentemente ou não, essa religião é a religião trazida pelo colonizador, é a religião cristã, não é? E nós não devemos nos esquecer que a colonização, tá, ela é um empreendimento, antes de ser econômico, antes de ser capitalista, ela é um empreendimento, acima de tudo, racista. É racista. Porque o que leva o europeu, o colonizador europeu, a compreensão de que ele pode exterminar, né, outros povos, outras nações, outras raças, né, outras etnias, como é o caso dos africanos, dos indígenas, né, é exatamente porque esses outros povos não têm alma. Eles não são seres humanos. Então, por isso que eles podem ser escravizados, eles podem ser sacrificados, mortos, né,
A hora que eles bem entenderem, eles podem ser vendidos, traficados, não é? Porque eles são animais selvagens, eles não têm alma. Eles são bárbaros, eles precisam ser civilizados. Alguns outros têm que ser exterminados porque não conseguem ser civilizados. Você percebe que há nitidamente uma compreensão racista na base da colonização, né? Então, por isso que a reflexão é nesse sentido. Houve uma descolonização no sentido territorial. Nós não somos mais um território pertencente a Portugal. Houve uma descolonização política, né, em termos, né? Mas não houve a descolonização da mente, a descolonização cultural, a descolonização do conhecimento, aquela colonização que considera como único saber válido, como única tradição, como única religião, como única cultura válida, aceitável, tolerável, a trazida pelo colonizador, e isso inclui a religião, inclui a música, inclui a dança, inclui tudo, né? Inclusive a religião. Por isso que a reflexão de hoje a colonização, né, ou a descolonização precisa ir além, né? Não basta descolonizar o território, é preciso que descolonizemos também a nossa mente, né? Preciso que seja descolonizado o conhecimento, né? Precisamos enfrentar o que muitos teóricos chamam de monocultura das mentes, né? Que é aquela compreensão colonial de que só existe uma cultura válida, só existe uma religião, né? Uma forma de crer, né? Então, essa é a reflexão de hoje. Mais uma vez, a minha solidariedade, o meu apoio à professora Sueli Santana, né? E dizer que, na condição de professor, né, eu sei que o que aconteceu com ela, amanhã poderá acontecer comigo, né? Poderá acontecer com qualquer outro colega, outra colega. E de antemão, eu quero dizer que, independentemente de correr esse risco, né, eu vou estar por aqui, sempre defendendo, né, que realmente nós possamos ser uma nação livre, uma nação independente, soberana e plural, onde todas as pessoas têm o direito, né, de manifestar, de expressar, né, as suas cosmogonias, as suas crenças, né, o seu pensamento sobre o sagrado, né, e independentemente do que o outro, do que a outra possa pensar.